É isso, cara. O Boruto disse uma coisa pra Sarada que fez muitos pensarem o que ele estava querendo dizer. E como vocês sabem, o Momoshiki não apareceu até agora. Vamos pra 7 meses de lançamento e nada do demônio do Otsutsuki. Cara, assim, hoje novamente vai ser sem intro, eu quero mais passar uma coisa direta, porque eu trouxe tópicos disso, que é com base nesse mangá que saiu. Então envolve muitas coisas. É muito bizarro o que o Kishimoto está fazendo, mas essa será uma reviravolta na história. Enfim. Em primeiro de tudo aqui temos uma coisa que o Boruto revelou assim que chegou em Konoha, que o Koji havia feito uma mudança no Jubi e que não mais, os Gasujas não devorariam por instintos, e que poderiam se tornar o pior futuro possível. E quando ele disse isso, qual foi a pergunta que levantamos? O que o Boruto estava querendo dizer? E quem alertou ele? Até que tivemos a resposta sobre o que o Boruto estava tentando alertar o Koji, mas antes de chegar nessa parte, tivemos o novo poder, o Uzuhiko. E se você está acompanhando a obra, já sabe do que essa habilidade é capaz. Um poder com chakra planetário. Maior técnica até agora mostrada pelo Boruto. Isso é só o primeiro tópico, as coisas suspeitas vistas no Boruto. Porque o Uzuhiko, cara, não é qualquer poderzinho. É algo que tá mais pra um Shinjutsu. E quem ensinou isso a ele? Não foi o Sasuke, e muito menos o Kajin-Koji. É isso que eu acredito, porque o Sasuke foi selado há 2 anos atrás. E naquela época ele ensinou tudo que sabia. Porém, nada que fosse algo assim, além do Koji não ter nem visto o Uzuhiko aquela vez, porque se o Sasuke tivesse só mencionado um poder assim, o Boruto teria tentado despertar e usar ali no momento. Mas não acredito nisso, porque só fazia 1 ano que ele tinha saído de Konoha. E pós a derrota do Sasuke, ele ficou sozinho. E não sabemos quando o Kajin-Koji entrou para ajudar ele. E só um cara tem todo o conhecimento do mundo para ter ensinado isso a ele. E sim, o Momoshiki, que é muito bizarro isso. Por isso que essa parte precisa entrar no próximo tópico, porque é lá que ela vai se encaixar. Bom, após isso, 2 anos se passaram, o Uzumaki veio pra vila e se mostrou o cara mais apelão que até disse que seria fácil matar o Koji. E mano, ele não tava brincando, e as falas dele se encaixou nos próximos capítulos, quando ele chegou na dimensão e olhou pra onde deveria estar o corpo do 10 Caudas e disse que já era tarde demais, e nisso o Koji viu o velho e disse, Bug? E o Boruto, com toda certeza que sabia de tudo, respondeu, esse não é o Bug, é um Shinju. Mano, pelo amor, como esse moleque sabe disso? É igual o vídeo do Fred, que ele diz que não sabemos nada sobre o Boruto, desse atual, nem do nível em que ele pode chegar. E realmente isso também se encaixa perfeitamente, porque não temos nem ideia e mesmo que eu diga, foi o Momoshiki que disse pra ele. O que sim, eu vejo só essa alternativa. Não quer dizer que é isso mesmo, tá vendo? É algo que nós não temos nem noção do que rolou nos 3 anos dele fora da vila. Tá cheio de mistério. E isso também entra pro próximo tópico, que vão se juntar tudo em um só. O Uzuhiko e ele saber do Shinjus e também a explicação dele sobre os vilões são basicamente os detalhes disso tudo, que faz do Boruto a maior resposta de todas as nossas especulações, cara. Então, como o Momoshiki contando a ele sobre o Shinjus, a pergunta seria, por que ele ajudaria? Eu não vou dizer o que já falei bastante vezes aqui com vocês, que é pelo benefício próprio, porque sim, é também isso. Mas uma outra coisa, lembra o que o Momoshiki disse? Eu vou passar a viver a vida de Boruto Uzumaki. Pois bem, essa fala era por conta de que ele achava que após a história ser mudada, Uzumaki iria deixar ele assumir o comando do corpo dele. Mas isso não aconteceu e o Momoshiki na época ficou irritado. E se isso não se concluiu como ele esperava, quer dizer uma coisa, que o Momoshiki ficou sem armas para tomar o corpo do Boruto, até agora, porque isso novamente pode ter mudado. Pensa só um pouquinho. Durante 1 ano, depois do Boruto ter saído da vila com o Sasuke e o Momoshiki se roendo de raiva, pensando como ele podia pegar o corpo do Boruto, e não achou nenhuma solução e cada dia o moleque se tornando mais forte, e o Sasuke ensinando cada vez mais novos jutsus, e o Momoshiki com a mesma raiva de que ele se mostrou no mangá, quando viu que o Sasuke disse que ia ajudar o Boruto, até que chegou o dia que o Koji apareceu pra deixar aquela brecha pro Momoshiki. O Sasuke foi selado, e novamente, cara, o Boruto perdeu mais uma pessoa. E adivinha, o Otsutsuki de fato não ficaria sem fazer nada. Esse era o seu momento de agir, porque o Boruto estava sozinho, sem ideia de como tirar o Sasuke da árvore. E pós algum tempo já havia até dominado tudo que o tio ensinou pra ele. E a única forma do Momoshiki conseguir pegar o corpo do Boruto é o quê? Pois é, ajudar o Boruto em troca de algo. Porque cara, você acha mesmo que o Momoshiki não pensou em nada e não fez nada durante esses anos? Olha, é difícil acreditar, hein? E um desses motivos é porque o Boruto não está usando o Karma. Bom, o Boruto, sem alternativa e sem saber como salvar o Sasuke, e sem ter quem saiba como fazer isso, ele tinha um Otsutsuki em sua mente, que sabe de muita coisa, até sobre o Shibai.
Ou seja, para salvar o Sasuke, ele aceitou fazer algo que poderia ajudar o Uchiha, um pacto. E isso tem dois caminhos nesse pacto do Boruto como Moshiki. Bem, na intenção de ajudar o Sasuke foi quando ele descobriu que o 10 Caudas iria evoluir para outra coisa, para Shinjus. E não é só isso, cara. Nesse capítulo de agora, o Boruto acrescentou, dizendo para Sarada que o Jubi devorava um Otsutsuki para se transformar em árvore. Mas os Shinjus, por alguma razão, começaram a evoluir para serem árvores, sem dessa de devorar o Otsutsuki. Novamente, como o Boruto sabe disso? Por isso o Momoshiki é a chave para essa explicação, só que o Otsutsuki apenas sugeriu a Boruto que o Karma Branco deve ter tido influência no despertar dos vilões, e o Boruto ter aprendido Zuhiko, algo que envolve energia planetária, tá mais pra um Shinjutsu. Só leva a suspeita do Otsutsuki novamente. E agora nessa página do mangá, quando o Boruto sai voando, ele fala pra Sarada: vou salvar o Sasuke e a todos, e depois... Bom, ele para no depois e não fala mais nada, não completa. Ele só também diz, não, eu vou voltar. E esse é o ponto final aqui. Ele diz que vai salvar todo mundo, mas o que ele vai fazer depois? Bom, há várias possibilidades, mas uma delas é ele deixar o mundo ninja, porque pensa só, mesmo derrotando geral e salvando a todos, ele ainda terá um Otsutsuki dentro dele, que agora sua ameaça aumentou 1000 vezes mais do que de 3 anos atrás. Ah, mas o Boruto tem o controle. De fato, porém, o perigo mora dentro dele. E como ele pode viver no meio de todos com algo mal resolvido? Então a possibilidade poderia ser ele ir embora atrás de solução. Aí entra a frase que ele disse, não, eu vou voltar. Como se ele estivesse pensando na solução que ele pode conseguir, arranjar um jeito de acabar com o Momoshiki. E segundo, o pacto dele com o Momoshiki mesmo. O Otsutsuki ajuda ele e no final fica com o corpo. Porém, tem uma regra nisso. Não atacar mais ninguém na Terra. E sim, pode ter questionamento de mas o Boruto não precisa do Momoshiki. Em poderes não, mas e as coisas que estão acontecendo? Então, o único que saberá de tudo será o Momoshiki. E os demônios sempre cobram um preço. E o maior indício do Boruto ter aceitado a ajuda do Otsutsuki é porque o Sasuke foi pego e virou árvore. E ele mesmo falou pra Sarada que foi pra proteger ele, deixando claro em sua fala que foi meio que culpa dele. E o moleque vai fazer de tudo para salvar o Sasuke e a todos. E no final ele ou irá deixar a Terra para cumprir o pacto com o Momoshiki, ou ele irá atrás de uma solução para eliminar o Otsutsuki. E talvez mesmo aceitando a ajuda do Momoshiki, ele no final acabe não cedendo seu corpo. E se não for isso, então qual é o intuito do Momoshiki na obra? Por que o Kishimoto deixaria o Otsutsuki dentro do Boruto para nada? Terá que ter um fim nisso tudo? Sem falar que o Momoshiki contou tudo sobre a onipotência e disse que conhece todos os Shinjutsus. Ou seja, não sabemos até onde o conhecimento do Momoshiki vai. Por isso que aquela parada que eu falei no começo, que se encaixar tudo aqui, é o que eu tava tentando dizer. O Rasengan Zuhiko, Shinjus, no caso com o Jubi e toda essa parada do Karma, foi ele que disse pro Boruto, que é uma teoria que tem chance de ser. E no final ele cobrar por tudo isso. Mas de uma coisa é certa, o único que sabe sobre os Shinjus, mais do que ninguém, é ele mesmo. Porque nenhum Shinobi saberia, nem mesmo Kajin Koji. A questão é, por que ele não usou o Karma? Ou ele está tentando não ficar dependente da marca e irá usar alguma hora, ou ele calou o Momoshiki. Só que se for isso, quebra essa teoria do pacto que eu acabei de fazer com vocês, porque é mais uma coisa suspeita sobre o Otsutsuki não ter aparecido ainda. E também do Boruto não ter tentado algo contra a criatura. Inclusive falarei sobre isso. Mas mano, o que você acha? O que o Boruto quis dizer com quando salvar todos, ele vai fazer algo? O que será que pode ser? E qual será o fim do Momoshiki nisso tudo? Comenta aí. Já sabe, né? Te espero nos próximos conteúdos, assim como nesse. Então valeu e fui!